Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja gostando do Histórias para Quarentena. Hoje eu vou dar sequência a uma história chamada O Carregador e as Três Jovens de Bagdá. Então, se você perdeu o começo dessa narrativa, eu sugiro que você volte aos vídeos anteriores e assista as partes 1, 2 e 3. Todos os vídeos estão disponíveis numa playlist já em sequência no canal. E se você quiser ser notificado daqui pra frente sobre quando eu colocar um novo vídeo, é só você se inscrever. Bom, hoje eu vou divulgar uma iniciativa chamada Máscaras para Todos. É uma iniciativa que está sendo promovida por uma organização chamada Ativa Náutica. Essa é uma empresa que produz coletes salva-vidas, mas no momento eles suspenderam a produção de coletes e adequaram a equipe para produzir máscaras. E a ideia deles é doar semanalmente kits com 5 máscaras para famílias em situação de vulnerabilidade social nas periferias de São Paulo. Bom, a meta deles é conseguir atender 2.000 famílias e para isso eles estão arrecadando uma verba pelo Catarse. Então, se você quiser ir direto para o site do Catarse, é só acessar catarse.me e digitar o nome do projeto na barra de busca. Repetindo, ele se chama Máscaras para Todos. Mas se você quiser mais informações sobre o projeto, você pode acessar direto o site deles também, que é máscarasparatodos.com.br. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também maiores informações. Bom, recados dados, vamos à sequência da nossa história. Quando as três jovens terminaram de fazer o que deviam fazer, os derviches se entreolharam e começaram a conversar entre si para tentar entender o que havia acontecido ali. O califa, vendo que eles estavam conversando, se aproximou e perguntou: "Vocês sabem o que aconteceu aqui?" E os derviches responderam: "Por Deus, meu senhor, que não sabemos de nada. Antes tivéssemos dormido ao relento do que pedir abrigo nessa casa e presenciar essas cenas horríveis." O califa então disse: "Bom, e aquele homem que está ali? Ele já estava aqui quando vocês chegaram?" E os derviches responderam: "Sim, ele já estava e parecia bem à vontade." O califa então disse: "Ah, nesse caso ele deve ser de casa. Vamos até ele e vamos perguntar se ele sabe o que está acontecendo." E assim eles fizeram. No entanto, o carregador respondeu a eles: "Não, meus senhores, eu não tenho ideia do que está acontecendo aqui. Embora eu seja de Bagdá, eu nunca tinha entrado nessa casa. Eu sou simplesmente um carregador e eu acompanhei uma das moças pelo mercado hoje, acabei passando o dia com elas, nos divertimos, mas eu não tenho ideia do que está acontecendo aqui." Os homens então se puseram a conversar, e o califa disse a eles: "Nós somos 7 homens e elas são apenas 3 jovens. Vamos abordá-las e pedir a elas que nos expliquem o que está acontecendo. Ou elas explicam por bem, ou elas vão explicar por mal." O seu vizir disse: "Meu senhor, isso não é boa ideia. Nós juramos que não íamos fazer perguntas. Deixa o dia amanhecer, cada um seguir o seu caminho. Se o senhor quiser mesmo saber o que está acontecendo, amanhã eu volto aqui e peço para elas irem até o palácio e lá o senhor interroga. Mas aqui nós não podemos fazer isso, porque o senhor jurou que não faria perguntas." Mas o califa disse: "Ora, deixe de bobagens, eu estou curioso e quero saber agora mesmo o que está acontecendo." O vizir então disse: "Tudo bem, meu senhor, eu ouço e obedeço, mas ainda acho que essa não é uma boa ideia." O califa, ignorando completamente o vizir, disse então aos derviches: "Vocês, vão lá e façam perguntas a elas." Mas os derviches disseram: "Não, meu senhor, nós fizemos uma promessa e temos medo de descumpri-la. Peça ao carregador." E assim o califa fez. O carregador, que estava ali desde manhã, achando que aquele era o melhor dia da sua vida, acabou se vendo sem opção, pois não queria recusar o pedido de um califa. Então, assim que a anfitriã voltou ao salão, ele se aproximou dela timidamente e disse: "Minha senhora, nós estávamos ali conversando e achamos muito estranho tudo que nós presenciamos. Então, a gente queria saber o que aconteceu aqui, por que que a senhora chicoteou aquelas cachorras e depois foi lá e abraçou e beijou cada uma delas. E o que aconteceu também com as suas irmãs, para que a porteira parecesse ter sido surrada daquela forma." A anfitriã, então, se aproximou do restante do grupo e perguntou:
é verdade que todos vocês querem saber o que aconteceu? E todos disseram que sim, menos o vizir, que ficou calado. A anfitriã então disse: Ora, vocês juraram que não iriam fazer perguntas sobre nada do que pudessem ver aqui, mas estão descumprindo o seu juramento. Então, cabe a mim lhes dar uma punição. A anfitriã então arregaçou as mangas, se ajoelhou e bateu no chão. Imediatamente, as portas laterais do salão se abriram e por elas passaram 7 escravos, muito grandes e muito fortes, cada um deles armado com uma longa espada. Os escravos, então, se atiraram sobre os homens que haviam sido convidados a passar a noite ali, imobilizaram cada um deles, amarraram suas mãos às costas e os colocaram deitados em fila no salão. Um dos escravos, então, se voltou para a anfitriã e disse: Minha senhora, dê a ordem e nós cortamos a cabeça deles. O califa então olhou para o vizir e disse: Conte a ela quem somos nós. Se você disser que eu sou o califa, talvez ela poupe as nossas vidas. Mas o vizir olhou para ele e disse: Eu avisei que nós não devíamos ter perguntado. Nós quebramos um juramento e merecemos a punição. E o califa ficou muito zangado com seu vizir, mas a jovem não estava prestando atenção a eles, pois o carregador estava lhe dizendo: Por favor, minha senhora, por favor, não faça isso. Eu passei o dia todo com vocês, eu ajudei sua irmã a fazer as compras. E, desesperado, ele recitou um poeminha que dizia: Como é bom o perdão de quem o pode conceder, em especial para aqueles que não têm protetor. Em respeito ao afeto que entre nós existe, não matem o primeiro por causa dos últimos. A mulher então se apiedou dele e, pensando que realmente eles haviam tido um dia muito bom, disse a ele: Tudo bem, vou poupar sua vida. Ela então foi até os 3 derviches e disse a eles: Vocês são irmãos? E um dos derviches respondeu: Não, minha senhora, nós não temos nenhum parentesco. Ela então perguntou: Vocês nasceram caolhos? E o mesmo derviche respondeu: Não, senhora. Aliás, nós somos príncipes, filhos de reis, e também não somos mendigos, e cada um de nós tem uma história assombrosa para contar. E se a senhora nos permitir viver, nós vamos contar nossas histórias. A anfitriã pensou bem e disse: Está certo, vou deixar que vocês contem suas histórias e vou julgar se são mesmo assombrosas. Se eu gostar das histórias de vocês, prometo que vou lhes poupar a vida. Neste momento, a aurora alcançou Sherazade e ela parou de falar. Sua irmã Dinazarde disse: Como são incríveis suas histórias, minha irmã. E Sherazade respondeu: Isso não é nada perto do que eu tenho a contar na próxima noite. Isso é, se o rei me deixar viver. E o rei Sheriar, curioso para saber o desfecho da história do primeiro derviche, concedeu mais um dia de vida a Sherazade.